Hoje nós vamos falar a respeito das grandes civilizações da antiguidade. Precisamente nós vamos falar hoje das civilizações surgidas ali na Mesopotâmia. Mas vamos falar o que é civilização primeiro, né? Eu trouxe para vocês ah, dois significados, né? Primeiro, civilização é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante a construção de cidades. Ou a civilização é o estado cultural, social, caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas. Basicamente, né, para ficar bem fácil, a civilização é um determinado povo que se junta, né, que se une e tem práticas e comportamentos semelhantes, ok? Então vamos lá. Qual foi a primeira civilização e onde ela se instalou? Por volta de 3700 antes de Cristo, e aí vocês podem perceber, né, são quase 6.000 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, hoje atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios formaram a primeira civilização que se tem notícia até então. Então eu coloquei abaixo para vocês algumas fotos dos sumérios. A Mesopotâmia hoje, pessoal, é considerado o berço das civilizações. E como vocês podem observar, tem duas fotos de mapas, uma da antiguidade e outra atualizada, de onde fica a região da Mesopotâmia, né? Hoje, atualmente, a Mesopotâmia é o Iraque, né? Fica ali na Ásia. E a Mesopotâmia ela ficava entre dois rios, Eufrates e entre o rio Tigre, ok? Qual foi o motivo principal da concentração populacional na região? Foi exatamente os rios Tigre e Eufrates. Precisamente as técnicas de irrigação e os vales férteis significavam a certeza que haveria alimento. A palavra Mesopotâmia ela vem do grego e significa região entre rios, né? A origem grega dela é região entre rios. E o rio Tigre e o rio Eufrates foram o que da questão, né? Foram o motivo pelo qual eles se instalaram ali. Água significa mais facilidade com a agricultura, inclusive essas primeiras ah, civilizações, elas contavam com a enchente dos rios, né, com a cheia dos rios, porque aí o rio ele próprio irrigava a terra, né, molhava ali mesmo e ela ficava fértil. Então, por isso, eles se instalaram naquele local. Depois, ah, nós tivemos outras populações, né? Mas, por exemplo, os primeiros que foram os sumérios, que nós vamos descrever para vocês, uh, eles se instalaram ao sul da Mesopotâmia e eles se destacaram na organização política, em questões de arquitetura, agricultura e pelo comércio. Eles também se destacaram pela escrita cuneiforme, como vocês podem ver na figura que eu coloquei aí. E eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses, eles inclusive cultuavam vários deuses. Depois dos sumérios, nós tivemos os assírios, que surgiram por volta de 2400 antes de Cristo. E eles viviam ao norte da Mesopotâmia, mais acima. Então, eles eram também uma sociedade guerreira,
conhecido como a máquina de guerra. Então, eles eram uma civilização que tinha o hábito de fazer guerra. A sua sociedade vivia em prol disso. Eles são, inclusive, considerados por muitos como o primeiro exército existente. E eles se destacavam pelo uso de ferro, cobre e estanho para entalhar armas. Então, as armas dos assírios elas eram bem elaboradas. Temos também, logo depois, os babilônicos. Essa eu acredito que seja até mais famosa. A civilização babilônica está inclusive citada na Bíblia. E eles se instalaram por volta de 1900 a.C., ali na região centro-sul da Mesopotâmia. E eles tinham uma área privilegiada, né, por estar ali no centro, ao leste do rio Eufrates. Eles eram uma importante rota comercial. E no século XVIII a.C., o rei Hammurabi ele conseguiu unificar o povo e expandiu o domínio. E aí começou o Império Babilônico. E aí eles começaram mesmo a dominar outros lugares. Inclusive na Bíblia nós temos a história do povo hebreu que foi escravizado pelos babilônicos, né? É só a título de exemplo. E nós temos também na Babilônia o primeiro código de leis do mundo, o que é o Código Hammurabi. Daí que vem aquela expressão olho por olho e dente por dente. E é isso, até mais.